A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos esverdeados, boca pequena e hoje estou com óculos de grau com aros marrons. Uso camisa verde clara estampada com flores rosa. Atrás de mim, uma parede com cortina branca e alguns quadrinhos. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, sou um homem branco de cabelos castanho claros, já meio grisalhos, tenho olhos azuis, estou com óculos de grau com armação vermelha, a barba no mesmo tom que os cabelos, estou com um paletó marrom claro sobre uma camiseta azul. Atrás de mim, uma prateleira com diversos souvenirs e um mural com fotos. Esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o pensamento. O Braille e a audiodescrição caminham juntos para a melhor comunicação de um conteúdo acessível? Cada vez mais, as pessoas com deficiência estão ativas nos seus meios de convivência e trabalho, e, consequentemente, mais exigentes no que tange ao posicionamento e atitude das instituições sociais e de mercado. Com o auxílio da tecnologia hoje, é possível interagir nas redes sociais, pesquisar e compartilhar conteúdos, comprar produtos e, principalmente, escolher e vivenciar experiências diferenciadas em diversos meios de comunicação. Para as pessoas com deficiência visual, o sistema Braille e o recurso da audiodescrição auxiliam nesta comunicação e na congruência com os recursos de tecnologia também. Para quem se utiliza do Braille, por exemplo, a leitura e a escrita são aproveitadas com autonomia, contribuindo na aprendizagem e na locomoção para diferentes lugares e ambientes. E com a ajuda da audiodescrição, as palavras se somam ao imagético tão explorado e presente em nosso cotidiano. Mas como garantir o acesso ao sistema Braille na leitura de textos e documentos pelas pessoas com deficiência visual? A audiodescrição e a voz sintetizada substituem este tão prezado método de aprendizagem e comunicação? Para falarmos sobre essas e outras questões, convidamos a professora e consultora Luciane Molina Barbosa. Luciane Maria Molina Barbosa é doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP. É mestre em Educação pelo programa de pós-graduação em Educação e Desenvolvimento Humano da Unital. É também especialista em atendimento educacional especializado. É professora de Braille com 20 anos de atuação na educação especial inclusiva e na formação de professores de educação básica e do ensino superior em cursos presenciais e à distância. É consultora em audiodescrição em produções culturais e artísticas. Já atuou com políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso de Caraguatatuba. Foi presidente do CONDEF, Conselho da Pessoa com Deficiência de Caraguatatuba. Venceu o 4º Prêmio Sentidos, na categoria Júri Popular, por causa de sua atuação no segmento da inclusão e diversidade. Como consultora em audiodescrição, venceu em 2019 o Festival Ver Ouvindo, com o curta Aluga-se um Destino, no qual trabalhamos juntos. É colaboradora externa do programa Lego Braille Bricks Brasil. Em transição de carreira para a área de tecnologia, presta serviços como analista de acessibilidade digital em diversas empresas. Seja bem-vinda, Luciane. Olá, Fabrício. Oi, Mari. Que prazer é poder estar com vocês hoje nesse podcast e contar um pouquinho da minha história e das minhas experiências. Eu sou Luciane Molina, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos que hoje estão presos em um rabo de cavalo, uso franja que cobre a testa, estou de óculos escuros e estou com uma blusa vermelha com a estampa do Mickey. Atrás de mim, uma parede bege clara. Luciane, fala para nós como uma pessoa com deficiência visual tem acesso hoje a conteúdos educativos e culturais.
Hoje a questão da tecnologia, ela trouxe uma evolução muito grande para pessoas com deficiência visual. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só das máquinas, dos computadores, dos leitores de tela. O Braille é uma tecnologia no campo das letras. É, Ele traz a possibilidade das pessoas acessarem conteúdos escolares, materiais didáticos, panfletos, folders, é, terem acesso a rótulos, a mapas táteis, a uma gama de possibilidades que, de outra forma, talvez as pessoas com deficiência não tivessem acesso. Com o advento das novas tecnologias, a questão do Braille, ela foi deixada um pouquinho de lado, mas a gente entende que esse processo chamado de desbrailização, ele é um processo que precisa ser superado, porque nada substitui o acesso ao Braille, né? O letramento e a alfabetização, ele se dá a partir do momento em que as pessoas com deficiência visual elas começam a ter contato com um universo letrado e elas passam a ter contato com o alfabeto e com a forma de grafia das palavras, a disposição do texto no papel, a leitura individual e solitária, muitas vezes, é super importante para o desenvolvimento de outras habilidades conceituais. Então, o Braille, ele tem despontado aí como o meio natural de leitura e de escrita das pessoas com deficiência. E outras formas de contato, é claro, que são através das novas tecnologias, através dos leitores de tela e, principalmente, agora, na audiodescrição, que tem levado pessoas com deficiência visual para assistirem a filmes no cinema, a participarem de exposições, a frequentarem museus, teatros, enfim, que tem tirado as pessoas com deficiência visual de dentro de casa para frequentarem e para pertencerem a diferentes espaços. Então, cada uma dessas tecnologias, elas têm um valor fundamental e elas fazem parte da conquista por direitos e da conquista por melhorias na qualidade de vida e de acesso das pessoas com deficiência visual. É perfeito. Inclusive, você mencionou a questão da alfabetização, especificamente sobre a sua alfabetização e trajetória escolar. Como ela se deu? Quais foram os desafios que você enfrentou? E o meu percurso escolar, ele começou desde muito cedo. Eu sou pessoa com deficiência visual, em decorrência de um glaucoma congênito, porém, no início da escolarização, eu ainda conseguia enxergar escritos de forma ampliada e com alguns recursos ópticos, né? Com o uso de alguns recursos ópticos, como lupas de aumento, letras ampliadas, contraste, enfim. Eu fui alfabetizada em tinta, eu conheço as letras do alfabeto e num determinado período eu precisei aprender o Braille porque esses recursos todos já não estavam mais dando conta de suprir a minha necessidade como estudante, né? Eu sempre fui muito curiosa e sempre quis aprender muito mais, fazer leituras, participar de todo tipo de atividades, e enfim. E aí eu precisei aprender o Braille para que eu conseguisse continuar nos estudos sem os prejuízos que a falta de visão poderia ocasionar. E eu tive a sorte de estudar numa escola numa época em que se falava pouco de inclusão, né? A Lei de Diretrizes e Bases de 96, ela ainda era recente, a Declaração de Salamanca ainda era pouco conhecida, e as questões de inclusão ainda eram muito incipientes, mas eu tive a sorte dos professores dessa escola abraçarem mesmo essa causa e trabalharem para que eu conseguisse superar todas as dificuldades na parceria com a família. Eu acho que a parceria com a família foi fundamental, foi um processo assim bastante proveitoso e bastante significativo nesse período. Então, os meus pais, eles construíam materiais, eles adaptavam
materiais didáticos e pedagógicos, faziam leituras daquilo que eu não conseguia ler, enfim. E com 13 anos de idade, eu aprendi o Braille, e o primeiro livro que eu li sozinha, sem emprestar os olhos de alguém, foi O Pequeno Príncipe. E foi muito engraçado, porque eu aprendi Braille em 4 meses. E quando eu fui ler o meu primeiro livro, eu conseguia decodificar. Todas as letras eu sabia, de forma fragmentada. Eu conseguia formar palavras, mas eu não conseguia que aquelas palavras tomassem um significado dentro de uma sentença, dentro de um conceito, dentro da literatura. Então, eu cheguei no final do livro, eu fechei o livro e falei assim, gente, o que eu li? Né? Eu li palavras soltas, eu não li uma história, eu não li um enredo, eu não tive contato com isso. E aí foi que eu fechei o livro, voltei, e numa segunda leitura eu consegui compreender a mensagem que o Pequeno Príncipe ele nos traz, e a cada vez que eu leio o mesmo livro, eu consigo extrair coisas diferentes dali. Então, foi esse marco aí no processo de alfabetização. E eu acho que o grande desafio é você compreender as questões visuais de uma outra forma, né? Então, assim, os meus colegas, eles sentavam do meu lado para ditar alguma coisa, os professores, por exemplo, eles esperavam eu resolver uma equação. Eu tinha um professor que já tinha uma certa idade e que nunca tinha trabalhado na perspectiva da educação inclusiva, e ele teve uma postura muito bacana, porque ele esperava eu resolver as equações, e a partir do momento que eu tinha resolvido, que ele, através daquilo que eu ia ditando para ele, ele ia escrevendo na lousa para os outros colegas. Então, foi um recurso muito bacana, utilizado, e que superou, né? Todas as dificuldades foram superadas aí com essas parcerias maravilhosas. Sim, isso é inclusão, né, Lu? Isso é que é Isso é inclusão. inclusão. E considerando que você está sempre presente em cursos, continua estudando, e hoje a gente tem todas essas ferramentas que você mencionou, como professora e como aluna, e agora também dedicada ao doutorado, como que é o seu método de aprendizagem hoje? Você se utiliza de quais ferramentas para ter acesso aos materiais e conteúdos educativos? O Braille ele é muito importante na questão da aquisição dos conceitos, na aquisição do conhecimento. Porém, a gente não tem disponível todos os materiais que gostaríamos que tivesse em Braille. Então, hoje eu utilizo recursos da tecnologia assistiva, que são os leitores de tela do notebook, dos computadores, leitores de tela dos celulares, e a audiodescrição, é claro. São recursos que suprem, não substituem a visão, mas suprem a minha necessidade como estudante. Então, hoje eu posso pesquisar na internet um PDF, ler pelo leitor de telas. Eu posso, por exemplo, pegar um texto e imprimir numa impressora Braille, se eu precisar fazer essa leitura no papel, fazer essa leitura de forma independente e sem a interferência do leitor de telas. Então, quando a gente faz uso e quando a gente conhece diferentes recursos, a gente pode aplicar esses recursos no dia a dia, dependendo dos contextos de aprendizagem os quais a gente participa. E isso é muito importante, a gente não estar limitado a apenas um recurso, a gente poder fazer uso de vários deles, dependendo do contexto. Mas, basicamente, hoje, a informática ela tem sido a grande aliada aí na busca do conhecimento. Perfeito, Luciane. Ainda na área de tecnologia, o ensino à distância vem sendo cada vez mais disponibilizado. Quanto que isso facilita o aprendizado de pessoas com deficiência? A gente sabe que na pandemia, né, o Uhum. ensino remoto, ele trouxe um abismo, né, muito grande entre as pessoas que têm e não têm, e outras que não têm acesso à informática, à internet, a recursos de tecnologia, e a gente percebe ainda esse desequilíbrio acontecer nos dias de hoje.
Porém, a educação à distância ela é muito maior do que o ensino remoto que a gente viu na pandemia. A educação à distância ela é uma educação organizada, estruturada para isso. E ela é feita num ambiente virtual de aprendizagem que é preparado também para receber alunos e para trilhar diferentes caminhos aí em busca do conhecimento. A educação à distância ela trouxe sim muitas possibilidades para pessoas com deficiência que de alguma forma não podiam ou não podem ainda estar no presencial por inúmeros motivos, seja de locomoção e seja também na questão da participação mais ativa e na acessibilidade comunicativa. Porque hoje, se a gente for pensar na comunicação, né, na acessibilidade na comunicação, o presencial ele te traz inúmeras barreiras, né? Ele te traz barreiras e essas barreiras são elementos de exclusão muito fortes que eu tratei disso na minha dissertação de mestrado. Eu entrevistei estudantes com deficiência visual que puderam elencar alguns entraves e algumas conquistas para que eles conseguissem atingir níveis mais elevados de ensino, e a grande queixa dessas pessoas, que inclusive é a minha, é a questão da acessibilidade na comunicação em sala de aula, no apontamento dos professores quando estão anotando alguma coisa no quadro, no apontamento dos professores quando eles estão apresentando um slide, ou quando eles mostram um objeto, ou até mesmo quando eles chamam um aluno, apontando para ele e falando, agora é você que vai falar. A gente encontra inúmeras barreiras, por exemplo, nos murais, em que tem avisos, recados, e quando tudo isso não tem acessibilidade e ainda a gente junta essa falta de acessibilidade com a falta do material, né, com a ausência de acessibilidade no material, as barreiras elas se tornam muito fortes. E a EAD ela vem romper tudo isso, né? Porque a gente sabe que o ambiente virtual de aprendizagem, a maioria deles, é possível ser concebido com acessibilidade, é possível ser um site responsivo, é possível que os materiais sejam disponibilizados de uma forma mais dinâmica e com acessibilidade, porém, nem todas as universidades realizam essa acessibilidade digital da maneira como tem que ser, né? A gente já encontrou videoaulas sem audiodescrição, que é muito comum. A gente já encontrou PDFs de textos sem acessibilidade e concebidos a partir da digitalização de uma imagem. A gente já encontrou ambientes virtuais de aprendizagem em que a acessibilidade ela não foi levada muito em conta, mas essas barreiras tecnológicas elas são mais fáceis de serem superadas, no sentido de que você pode, a partir de um espaço inacessível, torná-lo acessível a partir de alguns conceitos e de algumas melhorias, né? Enquanto que lá no presencial, essas barreiras elas passam ainda pela questão atitudinal, né? Então a gente tem que quebrar essa ponte da barreira atitudinal para a gente conseguir chegar na barreira física, o que torna um pouco o processo mais difícil e mais doloroso. Então, a EAD abriu caminhos para que muitas pessoas com deficiência visual pudessem, hoje em dia, frequentar e participar de uma universidade. É claro que, tirando a questão da precariedade do ensino e que a EAD está submetida em algumas universidades, mas escolhendo bem, dá para se formar e dá para fazer um curso de uma forma bastante produtiva e de uma forma bastante acessível. Sobre algumas das suas experiências profissionais, quais são as atribuições do cargo de chefe de seção de comunicação inclusiva? Eu atuei em Caraguatatuba, na Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, durante quase 4 anos, como chefe de seção de comunicação inclusiva. As atribuições, elas
elas eram muito variadas no sentido da gente prover uma política pública que realmente fosse atingir as pessoas com deficiência de uma forma positiva, né? De que maneira? Fazendo formação para a sociedade civil, para o setor hoteleiro, para o setor de transportes, para a educação, para os guias de turismo, enfim. A secretaria ela levava a informação sobre pessoas com deficiência através de uma comunicação mais acessível e inclusiva. Além disso, nós éramos responsáveis por produzir materiais acessíveis também, cardápios em braille, panfletos. Foi na Secretaria da Pessoa com Deficiência que eu comecei a trabalhar como analista de acessibilidade digital, porque também era de nossa responsabilidade verificar e fazer testes de acessibilidade dentro dos sites e dos portais da municipalidade. E, além disso, eu atuei junto a pessoas com deficiência, no sentido de ensiná-las a lidar com tecnologias, né? A gente tinha dentro do Centro Integrado da Pessoa com Deficiência e do Idoso uma sala de recursos e tecnologias da visão, em que a gente promovia sessões de filmes com audiodescrição, onde a gente levava as questões do ensino e do braille e da informática. Então, o trabalho na secretaria ele foi bem eclético e foi bem amplo nesse sentido. O interessante é que a gente sempre tentou aproximar a pessoa com deficiência visual do cotidiano da cidade. Então, a gente, por exemplo, na eleição, nós conseguimos levar uma urna eletrônica para que as pessoas com deficiência conhecessem o funcionamento e para que entendessem no momento como que iriam utilizar aquele equipamento na hora do voto. Então, tem vários trabalhos que nós fazíamos no sentido de aproximar as pessoas com deficiência do seu cotidiano e do cotidiano da cidade como um todo. Muito interessante, muito interessante. E, Luciane, você também é professora de Braille. Há 20 anos atuando na educação especial, inclusiva e na formação de professores. Para quem desconhece os recursos de acessibilidade comunicacional, ainda se confunde Braille com Libras. Quando se pensa, por exemplo, em contratar um serviço, muitas vezes nós ouvimos isso, né? A pessoa confunde ainda esses termos, sem saber para que público, por exemplo, eles são utilizados e exatamente como funciona o recurso. Vamos ajudar na apresentação desses diferentes recursos que, inclusive, podem beneficiar pessoas com deficiência multissensorial, como a surdo-cegueira? Mari, é muito comum as pessoas se confundirem e tratarem o Braille como Libras, Libras como Braille, enfim. Hoje é um pouco menos comum, mas ainda acontece. Eu mesma já recebi uma proposta para eu apresentar um programa de curso de Braille e, na verdade, a pessoa queria um programa de curso para Libras. Hoje, o Braille ele está presente em grande parte das ações sociais, né? Por exemplo, na porta dos bancos, nas edificações públicas, voltando um pouquinho aí na Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, nós fizemos um projeto de placas de sinalização em braille com latinhas de refrigerante, de uma forma sustentável e inclusiva. E o braille hoje está presente nos rótulos de medicamentos, nos rótulos em produtos no supermercado, na própria urna eletrônica, nos botões de elevador. Então, o braille, ele hoje passou a fazer parte do cotidiano de algumas pessoas. Então, por isso a gente não tem muito essa confusão. Mas ainda é motivo de confusão, por quê? Porque trata-se de deficiências sensoriais, né? A surdez, tanto a surdez
quanto a deficiência visual, que é a cegueira e a baixa visão, são deficiências do âmbito sensorial. E por isso que causa essa confusão toda. E nós temos também as pessoas surdo-cegas, que são aquelas que têm uma dificuldade de enxergar, uma dificuldade de ouvir, e que dependem da Libras, né? Da Libras de uma forma tátil. Então, por exemplo, eu aprendi Libras, né? Eu, sendo uma pessoa cega, aprendi Libras através de outra pessoa que me acompanhou num curso e fazia todos os sinais para que eu tocasse neles. Então, eu faço a letra S e eu preciso tocar como que é essa letra S em braille. Eu faço a letra A e eu preciso tocar para ver como que é essa letra A em braille. E assim por diante. A Libras tátil são gestos feitos, né, com as mãos, são os sinais de Libras, e esses sinais, eles são tocados pela outra pessoa que não consegue ver. E eu tenho, inclusive, o meu sinal em Libras, que é uma letra, a mão em letra L, ao lado do rosto, né, o polegar e o indicador abertos, e ele faz um giro para frente da boca, de modo que a palma da mão fique para dentro, e faz um movimento com o polegar para dentro e para fora, no sinal de sorriso. Então, esse é o meu sinal. Adorei. Esse é o meu sinal em Libras, né? Eu fui batizada com esse sinal. Então, a gente precisa, antes das pessoas entenderem o próprio recurso, as pessoas entenderem as necessidades das pessoas com deficiência, né? Hoje a gente tem pessoas surdas que são oralizadas e que não dependem de Libras. A gente também tem pessoas com baixa visão que não necessitam do braille, que elas conseguem, por exemplo, ler um impresso ampliado. Então, antes da gente conhecer um recurso, a gente precisa conhecer as necessidades das pessoas com deficiência numa questão dialógica ativa, né? É uma via de mão dupla. Eu acho que se a gente não conhece, a gente tem que perguntar. E cabe a pessoa com deficiência também informar sobre as necessidades e as dificuldades dela, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, a conhecer tudo. Então, a pessoa com deficiência, para que ela seja protagonista dessa história, ela também precisa envolver as pessoas no conhecimento mais amplo sobre essa temática, né? Sobre o braille, sobre as tecnologias, sobre Libras, enfim. Pensando no nosso mundo imagético e como a tecnologia tem contribuído para o ensino e aprendizagem das pessoas com deficiência visual, como você motiva os professores e os alunos a aprenderem e utilizarem o sistema Braille em seu dia a dia? Hoje o Braille ele está muito voltado ao lúdico, né? A gente precisa entender o Braille nessa questão lúdica. Por quê? Porque os tempos mudaram, né? Há 200 anos atrás, lá quando o Braille foi criado, era uma outra realidade. Hoje a realidade da pessoa com deficiência é uma realidade em que ela está imersa num mundo totalmente diferente, no mundo dinâmico, no mundo interativo. E a gente não pode deixar que o Braille seja mais uma barreira para que ela possa transpor. Então, hoje eu envolvo os professores no aprendizado do Braille para que eles envolvam as crianças de uma forma lúdica, de uma forma em que o Braille possa fazer sentido para aquela pessoa, né? Não apenas seja um conhecimento a mais, não apenas seja os pontinhos em relevo que ela obrigatoriamente tem que tatear porque ela não enxerga. O Braille ele não tem que ser o estereótipo da cegueira, ele tem que ser a libertação intelectual das pessoas com deficiência. E nesse sentido, a Fundação Dorina, junto com a Fundação Lego da Dinamarca e a Unesp, tem promovido no Brasil inteiro uma formação para o uso de um material que é muito legal, que é o Lego Braille Bricks. O Lego Braille Bricks são aquelas pecinhas de montar da Lego, só que no lugar dos pinos, a gente tem letras em braille e tem a inscrição dessas letras em tinta. Então, crianças com deficiência e sem deficiência podem brincar e podem aprender enquanto brincam. E o Brasil é um dos 20 países contemplados com essa iniciativa, através da Fundação Dorina, que fornece esses kits para os municípios, para as escolas municipais, e em parceria com a Unesp, a gente faz a formação desses professores para que eles possam conhecer o material e possam
também saber utilizar esse material numa proposta lúdica e inclusiva. E é a partir desse ponto fomentado o uso e a difusão do sistema Braille entre as crianças do ensino fundamental, no período de alfabetização, para que todas possam conhecer o Braille e para que possam utilizar o Braille no seu dia a dia de uma forma menos imposta, né? E de uma forma mais dinâmica e mais lúdica. E já aproveitando, em relação ao Braille também na questão dos museus, nos espaços de lazer, entretenimento, como que ele pode contribuir? O Braille, ele cabe em todos os espaços, né? E ele pode contribuir no sentido de ter um folder de apresentação, de terem placas de sinalização indicando os locais para onde a pessoa precisa percorrer ali naquela exposição, ela trazer uma apresentação de cada obra, um nome de cada obra. O Braille, ele é muito importante e ele cabe em todos os lugares. Então, numa exposição, por exemplo, a sinalização Braille, ela pode ser fundamental para que o usuário com deficiência visual ele consiga se locomover e identificar todos os espaços, né? Desde o elevador, uma sala, identificar as obras, né? É importante que os museus eles tragam uma descrição em Braille também, para que a pessoa com deficiência visual ela tenha acesso, panfletos de divulgação, enfim, são tantas utilidades para o Braille, embora nem todas as pessoas cegas leiam Braille, há aquelas que se sentem confortáveis apenas por terem esse acesso e por poderem ler com autonomia, por poderem ler silenciosamente, sem qualquer outra interferência. A Luciane escreveu um capítulo no livro Ao Vivo e a Cores, Relatos e Audiodescrição de Eventos ao Vivo, do qual eu e a Mari também fizemos parte, falando sobre o pensar inclusivo. E esse capítulo da Luciane tem o título Esculpindo Imagens com Palavras, a consultoria em audiodescrição. Luciane, como se deu a sua atuação como consultora em audiodescrição? O que levou, qual foi o interesse por trás para esse trabalho? Eu sempre fui muito curiosa com tudo que estava ao meu redor, então eu sempre ficava questionando, perguntando para as pessoas, eu sempre vivi num mundo muito imagético, as pessoas, os meus familiares, os meus amigos sempre me contavam sobre tudo que estava acontecendo ali ao meu redor, e eu acho que isso me instigou a querer que outras pessoas também pudessem ver esse mundo colorido que eu conseguia enxergar apesar da deficiência visual. E foi consumindo audiodescrição que eu me vi imersa nesse mundo e eu percebi que eu também poderia contribuir para que a audiodescrição se qualificasse ainda mais. Na época, a figura do consultor nem existia, nós éramos coautores de um roteiro, então a produção era mais ou menos assim, a pessoa que enxerga vinha e contava para a gente o que estava acontecendo e a gente, como uma coautoria, colocava esse texto dentro das diretrizes da audiodescrição, que esse era o papel do consultor antigamente, né? Coletar a imagem de outra pessoa e tentar esculpir essa imagem a partir das palavras. A minha primeira exposição formal em que eu participei como consultora, embora fosse em outros moldes, foi em 2011, numa exposição do Fotoclube do Alto Tietê. Ela está disponível na internet até hoje, na Midiace, e a gente coletou algumas imagens, algumas fotografias para levar para essa exposição. E a partir daí eu não parei mais. Eu percebi que realmente, por eu ter um repertório muito amplo nesse universo imagético, eu poderia contribuir, de fato, para levar esse repertório para outras pessoas com deficiência visual, o que eu já fazia com os meus alunos, né? Então, em sala de aula, por exemplo, uma atividade que me chamou bastante atenção foi uma atividade que eu levei todos os passos do girassol.
desde pequenininho, da flor, do miolo com semente, da semente, para eles conhecerem e formarem um repertório imagético, porque na época eu tinha 2 alunas que não conheciam o processo do girassol, como ele florescia e como que ele semeava ali na terra. Então, eu acho que a construção de repertório imagético foi o que mais me motivou para que eu entrasse no mundo da audiodescrição. E até hoje é o que me move, é levar as imagens de uma forma mais compreensiva para as pessoas. Maravilha. A gente está bem familiarizado com seu Sim. repertório amplo na área da cultura, principalmente, que a gente trabalhou mais, né? E falando nisso, você já trabalhou com diferentes segmentos da cultura, inclusive na TV aberta. Você vê diferenças no trabalho da audiodescrição de filmes e programas de TV em relação à audiodescrição de vídeos e conteúdos que vão para sites ou aplicativos? A audiodescrição é muito contextualizada, né? Quando a gente estuda a questão da linguística, a gente entende que a palavra ela só toma sentido e significado quando ela está atribuída a um determinado contexto, e esse contexto obrigatoriamente passa pelas experiências culturais e sociais das pessoas. Então, para cada tipo de obra exige um formato de audiodescrição. Não digo que seja um formato, mas exige escolhas. E essas escolhas é que vão determinar o ritmo da obra, é que vão determinar a fluidez do texto, é que vão determinar o que o gênero daquele texto está pretendendo informar para aquela pessoa, né? Hoje mesmo a gente está trabalhando a questão de literatura infantil. Na literatura infantil a gente tem que tomar muito cuidado com o vocabulário, né? É claro que a gente não vai infantilizar tudo, mas a gente precisa levar em conta quais experiências aquele público tem, né? E até um dos livrinhos, ele é um livro de poesias, e a gente fez a audiodescrição em versos, né? A gente também usou rimas e versos para fazer a audiodescrição, para que aquilo fosse contextualizado. Então, para cada obra, a gente determina um momento e a gente esculpe de verdade com as palavras corretas, mais adequadas e com as escolhas que façam realmente sentido naquela obra. Perfeito. A tecnologia de conversão de texto em voz tem ajudado a produzir mais conteúdos e disponibilizá-los em diferentes plataformas e aplicativos. A chamada voz sintetizada é aliada da tecnologia assistiva e está presente nos smartphones, nos sistemas de busca e diferentes softwares de compras e aquisição de conteúdo. Luciane, o que você acha da utilização da voz sintetizada na audiodescrição? Pois nem sempre esse recurso conta com o apoio da voz humana na narração descritiva. Mari, esse assunto é muito polêmico. Nós que temos deficiência visual e que usamos leitores de tela no nosso dia a dia, a gente pode controlar o tipo de voz, a gente pode controlar a entonação, a gente pode controlar a velocidade, a gente pode controlar, inclusive, as pausas e as leituras contínuas. Quando esse recurso passa a ser um recurso de audiodescrição, que é uma narração fixa, que é uma narração sem a interferência do usuário, eu entendo que ainda não cumpre o papel de substituir um narrador, né? Eu considero a audiodescrição com leitores de tela algo que vai ser inevitável para o futuro, porém é algo ainda muito estranho, ainda me provoca um estranhamento por conta de que a narração da audiodescrição ela precisa imprimir um ritmo, ela precisa imprimir uma entonação, ela precisa ser humanizada para que ela realmente cumpra o seu papel. E os leitores de tela, eles já não têm essas características, por mais que as vozes hoje sejam vozes neurais, sejam vozes muito próximas da voz humana, ele não cumpre esse papel e ele traz uma certa frieza para a audiodescrição,
em que a gente não pode controlar como a gente controlaria no nosso dispositivo, né, a voz sintetizada. Então, eu, particularmente, tenho um estranhamento com relação a isso, ainda não me sinto confortável para consumir e nem participar de projetos com vozes sintetizadas, mas eu também acredito que é uma possibilidade que a gente não vai fugir muito disso para o futuro, mas a gente só precisa alinhar esses pontos para a gente chegar num consenso, porque muitos projetos, talvez, precisem de uma consultoria mais fortalecida de pessoas com deficiência visual, tanto nos roteiros, né, que é óbvio que a consultoria no roteiro ela já é algo presente, porém, precisaria de uma consultoria mais fortalecida na questão da produção dessa voz sintetizada. Até que ponto as pronúncias, as entonações, a velocidade, ela é adequada ou ela não é adequada para aquela determinada obra. Então, eu acho que vai surgir aí um novo papel do consultor quando realmente a audiodescrição por sintetizador ela não conseguir mais ser evitada, né? Então, assim, eu me manifesto hoje contrária a esse recurso, porém aberta para novas possibilidades, para conhecer novas possibilidades e, quem sabe, no futuro até mudar a minha opinião, dependendo de como esse processo tem sido construído e... Falando na voz humana, até que ponto o locutor pode fazer uma inflexão diferente, abusar um pouquinho, até que ponto ele pode chegar na interpretação? Eu não diria que uma inflexão, que uma narração mais corrida ou mais lenta, que uma tonalidade de voz mais surpresa ou mais feliz, ela possa ser considerada como uma interpretação. Eu acredito que cada obra ela traz um ritmo, tá? Então você não vai fazer uma comédia quase chorando, né? Você não vai fazer uma narração de uma obra infantil com aquela voz carrancuda. Então, a gente precisa entender qual é o ritmo da obra, né? O que aquela obra quer transmitir. E o locutor ele tem, sim, essas possibilidades de usar a voz dele, de usar essas inflexões, essas narrações a favor da obra, né? Para trazer uma proximidade maior com o usuário. Eu acho que a audiodescrição não tem que ser quadrada, a narração não tem que ser quadrada para que seja a audiodescrição. Ela tem que se inserir na obra, ela não é algo à parte, ela não é apartada da obra. Ela precisa estar ali e se fazer presente e se integrar à obra como um todo. Perfeito, Luciane. É ótimo a gente ouvir isso de você. Luciane, aproveitando o tema de tecnologia assistiva e voltando à sua experiência, como é o seu trabalho junto à área de tecnologia? É uma experiência do usuário com deficiência visual que você oferece? Então, Fabrício, eu sempre precisei mobilizar recursos de tecnologia assistiva como professora durante esses 20 anos de atuação para atender os meus alunos com deficiência visual e para me inserir no mercado de trabalho também como professora com deficiência visual que sou. Porque as pessoas, elas falam muito sobre a inclusão de estudantes com deficiência, mas existe uma pauta ainda a ser trabalhada que não é muito vista no meio, que é a questão da acessibilidade para profissionais com deficiência. E esses recursos de tecnologia, eles sempre estiveram presentes na minha vida e eu fiz questão de que os meus alunos também tivessem acesso para que as barreiras elas fossem ainda menores. E eu estou fazendo, de setembro do ano passado para cá, eu estou fazendo uma transição de carreira para tecnologia, porque eu entendo que o meu papel não deve ser apenas como usuária. Eu me aproximei da tecnologia justamente porque eu senti vontade de reconhecer como que a tecnologia e como que os aplicativos, os softwares, eles são construídos para atender as pessoas com deficiência visual e de que maneira essas
construções, elas podem ser mais acessíveis para atender um número maior de pessoas. Essa foi a minha proximidade com a tecnologia. Então, a minha experiência de usuária também me levou à experiência de desenvolvedora, a experiência de engenheira de software, para que eu pudesse entender lá atrás como que os aplicativos eles são concebidos e de que maneira essa concepção também pode gerar acessibilidade desde o princípio. E como analista de acessibilidade, eu faço a verificação dos sites, dos materiais digitais e dos aplicativos, de acordo com a WCAG, que é um documento onde temos princípios, diretrizes, requisitos, os quais, se forem seguidos, de acordo com as conformidades, eles geram um produto digital acessível, como, por exemplo, será que um site ele tem a descrição de todas as imagens? Será que os vídeos colocados naquele site eles têm uma transcrição, ou têm uma legenda, ou têm audiodescrição? Será que os formulários que eu vou preencher, por exemplo, eles têm as labels bem declaradas? E se caso eu cometer um erro na hora de preencher um formulário, será que esse erro está visível para o usuário ou não? De que maneira que o usuário ele pode controlar uma página? Se ele tem um tempo restrito, se não tem, se um botão está etiquetado. Então, todos esses elementos a gente vai analisar e a gente vai validar essas páginas, esses materiais digitais e esses aplicativos de acordo com essas conformidades, para que o usuário ele tenha a maior experiência possível e que aquele conteúdo digital possa atender a maioria das pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, sejam elas idosas, sejam elas pessoas que dependem de um contexto situacional, por exemplo, eu estou vendo a tela de um celular na claridade, eu não consigo enxergar determinado conteúdo, porque aquele conteúdo está muito claro, né? Qual é o contraste daquele conteúdo? Então, a gente também concebe a acessibilidade para essas situações, não só para as pessoas com deficiência, embora as pessoas com deficiência sejam as maiores contempladas disso tudo. Então, a tecnologia, ela me trouxe essa visão, não só de usuária, mas me trouxe esse compromisso de construir espaços mais acessíveis, espaços digitais mais acessíveis, sem barreira nas comunicações. Excelente, Luciane. Parabéns pela transição de carreira. E, bom, nós estamos chegando ao final. Não podemos deixar de mencionar que você foi a nossa primeira consultora, né? Logo que nós fizemos o primeiro curso de audiodescrição, e juntos a gente ganhou o prêmio de melhor audiodescrição pelo Júri Popular no Festival Ver Ouvindo, de 2019, e de lá foram vários outros trabalhos, né? Teatro infantil, fizemos um que eu adoro, que eu tenho muito orgulho, que é o da Cripta da Catedral da Sé, aquela visita guiada, enfim, vários outros. E para nós, para todos verem, esse curta que a gente fez do Festival Ver Ouvido, foi um momento bem interessante, de bastante visibilidade. Realizamos vários outros trabalhos, enfim. Obrigado pela entrevista e esperamos sempre poder contar com você para outros trabalhos e tê-la no nosso podcast mais vezes, trazendo mais novidades. Obrigada, Luciane, pela participação. Obrigada, Mari. Obrigada, Fabrício. Vocês são muito especiais e eu só tenho que agradecer por participar desse momento e parabéns pelo projeto do podcast. Pitaco Inclusivo, com Paty Tessari. Hoje vou falar sobre Lego, Braille Bricks. Mas antes tenho que enaltecer Dorina de Gouveia Noil, educadora e idealizadora de um ensino de qualidade às pessoas com deficiência visual. Dorina perdeu a visão em 1930, aos 17 anos. Nessa época, a possibilidade de um aluno com deficiência visual seguir com os estudos era bastante limitada e segmentada. Justamente por isso,
ela passou a ser uma lutadora em prol das pessoas com deficiência visual. A Fundação Dorina Nuil para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, com objetivos de facilitar e incentivar a educação de pessoas cegas e com baixa visão. Há mais de 70 anos, a produção e distribuição de títulos gratuitos de livros e revistas acessíveis, no formato em braille e audiolivros, são referência da seriedade do trabalho voltado à autonomia e dignidade das pessoas com deficiência. E o Braille Brix veio para somar no projeto de inclusão social desta fundação. Em 2017, a Fundação Lego fez uma pequena produção de um kit Lego Braille Brix. Peças semelhantes às do brinquedo Lego, com o alfabeto Braille na sua parte superior, e doou à Fundação Dorina Nuil para ser testada em um projeto piloto implantado em escolas públicas dos estados de São Paulo e da Bahia. Em 2018, a Fundação Lego entende a importância e a grandeza do projeto, assumindo compromisso com o programa apresentado pela Fundação Dorina Nuil, concordando em produzir o brinquedo Lego Braille Brix. Cada peça no kit mantém seu formato original, mas diferentemente de uma peça comum de Lego, os relevos das peças são organizados para corresponder a números e letras do alfabeto Braille, e a impressão do alfabeto convencional permite que crianças com e sem deficiência visual brinquem e aprendam juntas, em pé de igualdade. Essa combinação engenhosa de recursos cria um novo mundo de aprendizado lúdico para ensinar Braille às crianças em um ambiente comum. Os kits Lego são muito úteis em escolas públicas e organizações especializadas que trabalham com crianças com deficiência visual de 4 a 10 anos em processo de pré-alfabetização e alfabetização. Hoje, o Lego Braille Brix pode ser considerado uma ferramenta de apoio educacional simples, mas altamente prática, auxiliando educadores a ensinar uma série de habilidades necessárias para o progresso educacional dos estudantes. A utilização das peças e do tabuleiro poderá variar de acordo com a criatividade do professor e do estudante, tendo em vista sempre o conhecimento dos símbolos, a formação de palavras e frases, a montagem de objetos e muitas outras atividades pedagógicas. Saiba mais através do site fundaçãodorina.org.br. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.